Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre a dinâmica da litosfera. Tá? Algo bem simples, direto, para que nós possamos entender como é que funciona a dinâmica da litosfera, da estrutura do planeta. Mas é importante para que antes de entender essa dinâmica, é importante entender dois conceitos principais. O conceito de tempo geológico e tempo histórico. Tempo geológico é o tempo de formação do planeta. Quando o planeta houve o Big Bang e depois ocorreu a formação do próprio planeta Terra, do sistema solar, e aí nós fomos cadenciando cada período, cada era, cada período e cada época, né? Do Arqueano, Proterozoico, né? O Pré-Cambriano, e aí vieram o Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Hoje, inclusive, se discute a ideia de uma nova época, né, no Quaternário, que é o Antropoceno, né, a influência do homem sobre as transformações no planeta. Então, o tempo geológico é esse tempo de formação do planeta, medido em milhões, bilhões de anos. Tá? Quando nós falamos em tempo histórico, estamos falando do aparecimento, do surgimento do elemento da espécie, né, do homem, da espécie humana. E aí a história conta da pré-história e depois dos tempos históricos, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então há uma cronologia em datas, e aí não são em milhões de anos, mas há essa diferença. É importante que nós não viemos a confundir tempo geológico com tempo histórico. Tempo geológico, formação do planeta, 4 bilhões e meio de anos atrás. Tempo histórico, formação da própria espécie humana, da própria sociedade enquanto espécie, enquanto presente no cotidiano, tá certo? Isso é importante para a gente ter em mente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre camadas da Terra. Essa imagem ele é muito esclarecedora porque todo professor acaba, alguma vez a gente já escutou falando que a Terra é como se fosse um ovo, né? A casca do ovo é a litosfera, é a parte mais fina, a clara do ovo é a parte do manto, é onde tem o magma, e a gema do ovo é o núcleo do planeta. E aí, nessa imagem, dá para a gente perceber isso bem, essa analogia. Né? Mas vamos um pouquinho além. Nós temos aí uma imagem que diferencia muito bem crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. A crosta é a camada sólida de rocha na superfície do planeta. A espessura varia entre 3 e 30 milhas. Né? 3 e 30 milhas dá uma média aí de 70, 80 quilômetros de profundidade. Isso, em comparação ao volume do planeta, é muito pouquinho. O manto é essa parte logo após a litosfera, a crosta terrestre, que é fluídica, ela tem material derretido, é onde tem o magma. É uma camada semilíquida de magma que se move devido às correntes de convecção. Segura esse nome, hein? Corrente de convecção. O núcleo externo é a parte líquida do núcleo, que tem uma composição semelhante ao núcleo interno, e o núcleo interno é a parte sólida do centro do planeta, e é feito de ferro e níquel, e tem temperaturas que atingem a 5.500, 6.000 graus Celsius. Importante você ter ciência do seguinte: quanto mais próximo do núcleo, mais quente é, tá certo? Quanto mais próximo da litosfera, mais frio fica, né? A temperatura interior das camadas do planeta diminui. Então, na parte superior aí, da parte de fora, né, da crosta terrestre, você tem então a solidificação desse material, e aí nós temos as rochas, né, a litosfera propriamente dita. E aí eu quero que você lembre do seguinte: essa litosfera ela não é sólida, ela não é única, ela não é presa. Ela é formada em camadas. E grande parte dessa litosfera ela se movimenta por conta das correntes de convecção, que são correntes do magma que vão da área mais profunda, né, do núcleo externo, da mesosfera, do manto,
para a litosfera. Como é mais quente, o material ele fica em maior movimento, ele fica mais aquecido, né? Lembrando, toda vez, isso é normal em qualquer situação. Se você pegar ar quente, o ar quente ele é menos denso, então ele vai subir. Ar frio, mais denso, sobe, tá certo? As correntes marítimas também são assim, né? Quando você vai esquentar uma água na chaleira, no bule, né? Vai botar na leiteira, você vai perceber que a água, conforme ela vai esquentando, ela vai subindo, formando borbolhas. O centro do planeta não é diferente disso. Então você tem todo o manto, a área mais próxima do núcleo externo, no manto, é mais quente, então há um movimento muito maior. Esse movimento de subida, né, de aproximação da litosfera, do que a gente chama de astenosfera, e aí ele vai, esfria e retorna à parte mais interna do manto. E assim vai. É esse movimento aqui que acontece. Então você tem uma subida do magma que pressiona a litosfera. Esse pressionar da litosfera, obviamente, que vai fazer com que essa litosfera também crie movimento. Ela se rompa. É daí que nós temos, então, a formação dos grandes continentes. Não sei se você lembra da Pangeia, do supercontinente, e aí os continentes, as placas tectônicas vão se movimentando, se afastando e formando o que a gente tem hoje. Tudo isso por conta dos movimentos de convecção, como nós estamos vendo aí. E aí nós temos agora um mapa das placas tectônicas, né? Parece um grande quebra-cabeça. Então, nós temos aí as principais placas tectônicas. Nós aqui estamos na placa sul-americana. Se você perceber nesse mapa, essas setas indicam a direção do movimento da placa tectônica. As setas que se encontram indicam movimentos convergentes. As setas que se afastam indicam movimentos divergentes, tá certo? Convergentes indo ao mesmo ponto de encontro, divergentes se separando. Esses movimentos, principalmente o movimento convergente, ele cria um processo chamado orogênese. Oro, que vem do grego montanha, gênese, formação. Então nós temos aqui a formação de montanhas pelo choque das placas tectônicas. É o que resulta nas cordilheiras dos Andes, no Himalaia, né? No Everest, o ponto mais alto do mundo, os Alpes, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, né? Na América do Norte como um todo, toda a costa oeste, da América, essa parte praticamente toda aqui, ó, é formada por dobramentos modernos por conta do encontro dessas placas tectônicas. Tudo bem? Legal? Então vamos à frente. Vamos então aos agentes internos. Ora, alguma coisa tem que ter para que se forme esse relevo que nós temos. E aí, a formação do relevo é responsabilidade dos agentes internos. A modelagem desse relevo são os agentes externos, que é um outro assunto para uma outra aula. Mas vamos lá. Os agentes internos são aqueles agentes, aqueles elementos que estão no interior do planeta e que fazem com que a litosfera se modifique, se forme, tá certo? É o vulcanismo. O vulcanismo ele é incrível, tamanha a força de modificação, de formação. O vulcanismo ele acontece em grande medida no encontro das placas tectônicas nas áreas de subducção. O que é isso? Quando as placas se encontram, uma mergulha por baixo da outra, essa área é um encontro de subducção e pressiona a outra placa. Nesse momento, você tem então o expelir, a saída de magma. Pode ser pela formação dos vulcões. Tá? Vulcões esses que vão expelir o magma, aí uma foto bem
ilustrativa para a gente imaginar, né? Nós, graças a Deus, aqui no Brasil não temos ativos vulcões. Eles são muito encontrados no encontro, né? Onde você tem o encontro das placas tectônicas. Então, é muito mais fácil nós encontrarmos vulcões, principalmente no Círculo de Fogo, que é da placa do Pacífico, né? Então, os vulcões são um importante agente interno de formação do relevo. Algumas notícias aí, né? Viver aos pés de um vulcão é letal. Algumas pessoas, né? O Anak Krakatoa, um dos principais vulcões do mundo, né? Algumas pessoas ainda discutem é bom ou não é morar perto do Krakatoa, enquanto é um perigo, mas turisticamente atrai muita gente, né? Existe isso, né? Alguns tsunamis são causados por erupções vulcânicas nos oceanos, né? E você tem aí o Etna também, na Itália, na Europa, que também é uma grande área de encontro de placas, né? A placa euroasiática, a placa africana. Então, também existe a incidência de vulcões nessa. O tectonismo, que é, na verdade, a movimentação das placas tectônicas, que vai gerar um outro elemento, que é o sísmico. O abalo sísmico, na verdade, é quando nós temos, então, o movimento das placas, e aí você tem a liberação de energia e pode haver a ruptura, pode haver a quebra, né? É justamente assim, fica tremendo, a gente não sente isso aqui agora, apesar que ultimamente nós temos sentido mais esses tremores, tá certo? Outro fato que também é importante atentarmos é para os tsunamis. Os tsunamis, na verdade, eles são formados por conta da movimentação das placas tectônicas no oceano. Pode haver uma movimentação das placas, uma ruptura da placa e gerar essa movimentação. Pode ser uma explosão, uma erupção vulcânica também no fundo do oceano. Então, existe uma série de incidências para que ocorra também os tsunamis. Os tsunamis, então, ocorrem principalmente também onde você tem a maior incidência de encontro de placas e vulcão e abalos sísmicos, tá certo? Aí nós temos um exemplo, isso foi no Japão, essa imagem, esse videozinho, na verdade, no Japão, quando nós tivemos aí Fukushima, aquele imenso tsunami que acabou com parte do Japão, né? E acontece em grande parte do Sudeste Asiático. Existe um filme chamado O Impossível, interessante que nós possamos também ver esse filme, que fala sobre o primeiro tsunami documentado, assim, televisionado, né, em 2004 na Indonésia. Filme muito bom também. O que a gente não pode ter na cabeça é o seguinte: esses tsunamis não vão acontecer como em 2012, o filme, que vai vir uma enorme onda gigante. Não dá, não é assim que acontece, tá certo? Então, é importante a gente pensar o seguinte: a estrutura do planeta ela é dividida em camadas, então nós temos litosfera, manto, núcleo externo, núcleo interno. Quanto mais próximo do núcleo, maior é o calor, tá certo? Quanto mais próximo da litosfera, menor é o calor. A litosfera é dividida em placas tectônicas. Essas placas tectônicas se movimentam por conta do movimento de convecção, né? Que é o movimento do manto, do magma no manto, é o movimento de subida desse magma e retorno às áreas mais profundas. Esse movimento de convecção é o que dá origem ao movimento das placas tectônicas e é o que dá origem à teoria da deriva continental, da separação dos continentes para a formação que nós temos hoje. Essa formação, essa movimentação vai gerar algumas formações do relevo. Nós temos, então, aí os agentes internos: vulcanismo, tectonismo, abalo sísmico, tá certo? E gerando também
os tsunamis. É importante que você tenha isso na cabeça, é importante que estejamos juntos aí, tá certo? E aí, para um outro momento, falaremos também sobre as questões dos agentes externos que vão modelar o relevo, intemperismo, erosão, né, clima, né, a vegetação, intemperismo químico, biológico, mas isso é um outro assunto, é um outro papo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, hein? Aê, vamos acordar, hein? Vamos acordar. Acabou, hein?